Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que alegria nós estarmos novamente aqui, hoje com essa chuvinha tão gostosa, né? É verdade que atrapalhou um pouco, né? Mas estamos aqui. E nós estamos muito felizes, rogando ao nosso Pai Maior que esteja conosco, nos amparando, nos abençoando, para que essa noite seja mais festiva ainda. Nós vamos convidar a nossa irmãzinha Letícia para ler a mensagem e depois nós vamos convidar a Delma para estar aqui conosco. Hoje ela vai fazer a nossa palestra. É um prazer muito grande recebê-la novamente aqui, viu, Delma? Então nós vamos passar a palavra para a Letícia. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Desculpa, Pai. Você sempre me alertou do perigo que se tornou a minha vida. Com a morte da mamãe, quis viver o que ela não viveu. Quis aproveitar os prazeres da vida que o dinheiro da herança que ela deixou me proporcionou. Eu não vivi loucamente. Busquei pela morte inconsciente e desesperadamente. Você tentou. Você fez o que pôde. Muitas vezes chegava em casa ao amanhecer e você me esperando. Não voltava para casa e você ia à minha procura. Bebia, me drogava e você cuidava de mim. As broncas que eu precisava vinham em forma de conselhos e carinho, mas eu não dava ouvidos. Me desculpe pelas noites em claro, pelas lágrimas, pela preocupação, pelas idas às delegacias e hospitais à minha procura. Busquei e vivi a minha morte. Você chorou e pediu a Deus que me ajudasse e um grupo de pessoas, achei as caretas, confesso. Porém, o amor e a tranquilidade que me passaram me fizeram relaxar e acompanhá-los. Não sei porquê. Ignorei seres horrendos que me esperavam e que senti-me atraído. Mas o amor dos outros foi maior. Obrigado, Pai. As suas orações clarearam a minha noite escura. Suas preces fizeram que seres do bem me ajudassem. Hoje estou reaprendendo o que você plantou. As sementes adormecidas até então me deram oportunidade para receber a ajuda. Com o que você semeou, pude buscar melhorar e me distanciar do errado. Obrigado, Pai. Você me deu a vida. Quando me perdi, você me buscou tantas vezes. Quando morri, ao invés de você ficar aliviado, você orou e pediu ajuda e eu recebi. Obrigado, Pai. A vida me foi dada por você e agora, na morte, você me mostrou a verdadeira vida. Bença, Pai. Roger. Eu achei que tinha pouco. Meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus e a toda a espiritualidade benfeitora que assiste a nossa casa, agradecendo pelas bênçãos e pelas graças recebidas, por estarmos aqui novamente, buscando o ensinamento de Jesus através do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ampare e proteja todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos saber fazer uso destas palavras tão incentivadoras, para que possamos
trilhar sempre o caminho da moralidade, da intelectualidade. Ampare e proteja a nossa irmã, que veio nos trazer hoje a sua mensagem. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E assim seja. Vamos convidar a Delma, que vai estar trazendo para nós a mensagem de hoje, né, Delma? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Esse aqui vai para o salão, esse aí o pessoal do salão show, esse aqui vai um para o YouTube e outro para o Instagram, por isso que tem. Tá certo. Muito chique, né? Tecnologia é tecnologia. Verdade. Posso ficar aqui? Pode. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos conversar um pouco sobre as relações familiares, mas vamos falar do ponto de vista do egoísmo. E para iniciar, nós gostaríamos de relatar uma situação que ocorreu com um mestre de sabedoria. Ele estava ensinando os seus discípulos, quando um dos discípulos perguntou ao mestre quais eram as consequências do egoísmo. E o mestre, que era uma pessoa dotada de muita sabedoria, disse que não responderia, contaria uma pequena história. Então ele diz que 3 homens descobriram um tesouro valiosíssimo. Era algo assim de muita riqueza. E esses 3 homens passavam o dia e a noite vigiando esse tesouro. Só que começou a dar fome. Então um deles saiu para buscar comida. E os outros 2 ficaram vigiando o tesouro. Os 2 que ficaram vigiando o tesouro conversaram entre si e disseram assim: bem que poderíamos matar aquele que foi buscar a comida. Porque se ele morresse, o tesouro seria dividido apenas para nós 2, o que seria uma vantagem. Mas aquele que foi buscar a comida pensou consigo mesmo: eu bem que poderia matar aqueles 2. Porque se os 2 morressem, o tesouro ficaria apenas comigo, o que também é uma vantagem. Então ele comprou a comida e trouxe a comida. Quando ele chegou, aqueles 2 homens que estavam ali vigiando o tesouro assassinaram. Ele morreu. E aqueles 2 homens ficaram muito felizes. Almoçaram e também morreram, porque a comida estava envenenada. Então, o mestre diz o seguinte: essas são as consequências do egoísmo. Ganância, ambição, sofrimento, dor, morte. É isso que causa o egoísmo quando nós agimos em nome dele. E com certeza é por causa disso que Emmanuel, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo, traz uma mensagem muito bonita e muito esclarecedora sobre o egoísmo. E ele vai dizer que todos nós precisamos ter coragem para combatê-lo. Porque o egoísmo é a fonte de todos os males. É o filho do orgulho. E todos nós, sem exceção alguma, todos nós possuímos egoísmo. Emmanuel chega a dizer que ele é um obstáculo à nossa felicidade. Então nós devemos combatê-lo com todas as nossas forças. Mas se há um lugar em que nós somos egoístas, é dentro de casa. É junto com os familiares.
Porque o egoísta é aquela pessoa que pensa exclusivamente no seu bem-estar, que acredita que as pessoas que convivem com ele estão nesse mundo apenas para servi-lo, que os seus interesses e as suas necessidades têm prioridades, têm preferências. Então, elas precisam ser atendidas. É uma pessoa que não se interessa pelos problemas domésticos, pelos problemas familiares. Então, ele não tem solidariedade. Esse é o perfil do familiar egoísta, que muitas vezes representa muitos de nós. A psicologia moderna tem dito que o lar, ao invés de ser um espaço de convivência saudável, tem se tornado um espaço de muita solidão. Inclusive, já conseguiram identificar a solidão familiar. A pessoa chega dentro de casa, cada um vai para o seu aposento e cada um cuida da sua própria existência. Seja no contato do celular, seja no contato do computador, mas não há interação. E acontece também um fenômeno que a psicologia ainda está estudando, que é um fenômeno extraordinário. A criatura adentra o seu lar e torna-se invisível. Então, eles estão estudando a invisibilidade familiar. A pessoa entra e ela não é percebida, ela não é enxergada, ninguém conversa com ela, ninguém se interessa por ela. É como se ela não existisse. Então, o lar, por conta do nosso egoísmo, tem sido um espaço de solidão. Mas esclarecem os espíritos que o lar também tem sido um lugar de silêncio. Porque nós, os egoístas, não queremos ouvir nada de ninguém. Porque as preocupações, os problemas dos outros não nos interessam. Interessam apenas aquilo que nós vamos falar. Porque apenas nós temos direito à voz. Então, nós exigimos que os nossos familiares nos escutem. Então, o lar, além de ser um espaço de solidão, tem sido também um espaço de silêncio. E quanto a isso, nós até poderíamos recordar uma história aqui que todos os irmãos conhecem, daquele casal que estava completando 50 anos de casamento. Os irmãos lembram dessa história? 50 anos de casamento. Uma data maravilhosa. Todos os dias, aquela esposa preparava a mesa de café para o marido. Todos os dias, ao longo dos 50 anos, ela preparava o pratinho do café para o marido e colocava ali o miolo do pão, porque ele gostava do miolo do pão. E no pratinho dela, ela colocava a casca do pão. 50 anos. Mas naquele dia ela pensou, não, eu adoro miolo de pão. Há 50 anos eu deixo o meu marido comer miolo de pão. Hoje é um dia especial, 50 anos. Hoje eu vou me presentear. Eu comerei miolo de pão. Então ela arrumou a mesa do café com o mesmo capricho. No pratinho do esposo ela colocou casca de pão. No pratinho dela, ela colocou miolo de pão. E sentou-se e aguardou o esposo chegar. O esposo chegou e quando ele foi sentar à mesa para tomar o café, que ele olhou no pratinho, que ele viu a casca do pão, ele falou, o que é isso? E ela disse, meu bem, nós estamos completando 50 anos de casados. Há 50 anos você come miolo de pão. E eu quero que você saiba que eu adoro miolo de pão. E como hoje é uma data muito especial, eu comerei miolo de pão. E hoje você vai comer a casca do pão. E ele disse para ela, meu bem, hoje é um dia muito especial.
Eu detesto miolo de pão. Há 50 anos eu como miolo de pão porque eu achava que você gostasse da casca do pão. Essa, ao contrário do que pensamos, não é uma história sobre miolo de pão. É uma história sobre falta de diálogo. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não preciso conversar com meu familiar, convivo com ele há muito tempo, estou com ele todos os dias, conheço meu familiar como a palma da minha mão. Meus irmãos, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Que dirá conhecer os outros? Então, muitas vezes nós olhamos para um familiar e pensamos assim, está tudo bem, ele não fala nada. E os espíritos dizem, às vezes, aquele silêncio esconde problemas delicados, problemas de saúde, problemas emocionais, e o nosso silêncio, o nosso desinteresse, a nossa indiferença, que são provenientes do nosso egoísmo, muitas vezes podem adoecer as relações familiares. Então, não nos interessemos apenas por nós. Interessemos também pelos nossos familiares. Mas prosseguem os espíritos dizendo que pode faltar o pão dentro de casa. Pode faltar o luxo, a riqueza, o conforto, mas não pode faltar em hipótese alguma o afeto. Porque o afeto é o vínculo emocional que nos liga uns aos outros. E nós poderíamos dizer, mas eu tenho vínculo com o meu familiar. Eu vivo próximo a ele todos os dias. Estar próximo não significa estar junto. Eu posso conviver fisicamente com uma pessoa durante anos e anos e não ter nenhum vínculo afetivo com aquela pessoa. Kardec, no capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele vai dizer, os laços de família não estabelecem obrigatoriamente os laços de afeto. E a todo momento nós estamos assistindo isso, meus irmãos. Cônjuges que se matam, pais que matam filhos, filhos que matam pais, irmãos que se matam. É porque nós somos tão egoístas que nós não admitimos que sejamos contrariados. Não admitimos que sejamos abandonados. Então, quando a nossa vontade, quando os nossos interesses não são atendidos, nós usamos da nossa autoridade. E geralmente a autoridade do egoísta é a violência. Por isso nós temos assistido tantos casos de violência em família. E os espíritos esclarecem, essa violência existe e ela se origina do nosso egoísmo. Mas o lar não é apenas um lugar de solidão, não é apenas um lugar de silêncio e nem tampouco apenas um lugar de desafeto. É também um lugar de conflitos. Porque na condição de egoístas, nós achamos que temos privilégios. Então nós queremos que os nossos familiares sejam obrigados a satisfazer os nossos interesses, as nossas vontades, as nossas necessidades. É o que o Evangelho vai dizer lá no capítulo 9, uma mensagem trazida pelo Espírito Lázaro. Ele vai dizer dos tiranos domésticos, que são aquelas pessoas que fora de casa são um doce de criatura. Tratam todos educadamente, são gentis, falam baixo, mas quando estão dentro dos lares, no convívio dos familiares, são agressivos, são mal educados, são violentos. Esses são os tiranos domésticos. Então, isso estabelece uma relação de conflitos dentro de casa, graças ao nosso egoísmo. Tudo que nós dissemos até agora, meus irmãos, não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos disso.
convivemos, presenciamos essas situações. A grande novidade ainda continua sendo para todos nós o Evangelho de Jesus. Então vejamos o que a doutrina espírita nos aconselha para que as relações familiares sejam mais harmoniosas, sejam mais pacíficas, sobretudo que o egoísmo que habita o nosso mundo íntimo possa diminuir. São 3 orientações. A primeira delas, os espíritos aconselham que tragamos Jesus para dentro dos nossos lares. Eles afirmam categoricamente que os nossos lares estão vazios do Cristo. Porque o nosso egoísmo, os nossos interesses materiais ocupam o nosso tempo e ocupam toda a nossa disposição. Então nós não temos tempo para Jesus. Jesus está sempre em segundo plano. Então nós dizemos, primeiro eu vou atender às minhas necessidades, os meus interesses. Se sobrar tempo, eu penso em Jesus. Como nunca sobra tempo, Jesus está constantemente em segundo plano. Aqui no centro nós oramos, mas nós temos dificuldade de orar dentro de casa. Nós temos dificuldade muitas vezes de fazer o evangelho no lar. Dificuldade de ler uma obra edificante, de fazer uma visita fraterna, porque o nosso egoísmo nos faz ocupar bastante o nosso tempo com os interesses materialistas. Então é preciso repensar a nossa conduta dentro de casa e o lugar que Jesus precisa ocupar na família. Porque, segundo os Espíritos, não há treva que permaneça na presença da luz. Por isso que Jesus tem que habitar o nosso lar. E quando Jesus está presente no nosso lar, as relações familiares melhoram. Nós passamos a enxergar os nossos entes queridos com outros olhos. Isso nos faz recordar uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há muito tempo. Era um grupo de pesquisadores que estavam estudando pais e filhos. Então, primeiramente, eles separaram os pais dos filhos e trabalharam apenas com os casais. Para cada casal foi feita a seguinte pergunta: quem você convidaria para jantar num hotel, num restaurante muito luxuoso? Que pessoa importante você convidaria? Pode ser quem você quiser. Pode ser pessoa que já está morta, que está viva, ser qualquer pessoa. Quem você convidaria? Essa pergunta foi feita a todos os casais participantes. Então, os casais começaram a discutir ali as respostas, né, os cônjuges. Depois de meia hora, começaram a aparecer as perguntas, as respostas. Aí um casal respondeu, pessoa importante, eu convidaria o Papa, que o Papa é uma pessoa importante. O outro casal, não, eu convidaria o presidente Obama. À época, ele era o presidente dos Estados Unidos. Um outro casal disse, não, eu convidaria Michael Jackson, meu ídolo. Outro casal, não, eu convidaria Elvis Presley. Esse é meu ídolo, essa é a pessoa importante. E os pesquisadores anotando as respostas. Vencido esse prazo, foi o momento de fazer a pesquisa com os filhos destes casais. Então, os pesquisadores colocaram os pais numa fila e separaram, trouxeram uma divisória de vidro, de maneira que os pais que estavam de cá conseguiam ver e ouvir os filhos que estavam de lado, né, do outro lado do vidro. Mas os filhos que estavam do outro lado não viam e nem ouviam os pais. E a mesma pergunta foi feita para as crianças. E os pais assistindo. Então o pesquisador foi lá e disse para as crianças, para os filhos do primeiro casal:
se vocês pudessem escolher uma pessoa importante para jantar num restaurante bem chique, bem luxuoso, quem vocês escolheriam? Pode ser quem for. Mal os pesquisadores acabavam de formular a pergunta, as crianças já respondiam: meu pai e minha mãe. Todas as crianças que participaram da pesquisa, todas elas, sem exceção, responderam que levariam os pais. Algumas acrescentavam que levariam os irmãozinhos pequenos, mas todas levariam os pais. E os pais vendo e ouvindo as respostas dos filhos. Não teve um pai e nem uma mãe que não tenha chorado, ouvindo a resposta que os filhos deram. Todos os pais se emocionaram. E aí foi a vez dos pesquisadores vir conversar com os pais. Por que os pais ficaram tão emocionados com aquelas respostas? E aí os pais responderam: eu não sabia que eu era tão importante para o meu filho. E outros disseram: eu sequer pensei no meu filho como uma pessoa importante. Importante para as crianças eram as pessoas que cuidavam deles. Eram as pessoas que as amavam. Para os pais, importantes eram as pessoas que eram conhecidas, que tinham fama, que tinham renome. Então, até o conceito de importante em família precisa ser refeito. Esses pais até poderiam não saber que os filhos deveriam ser pessoas importantes. Mas nós, os espíritas, que aqui estamos, os cristãos, sabemos que em família estão encarnadas as pessoas mais importantes da nossa vida. Mas são tão importantes, meus irmãos, que nenhum de nós avança moralmente sem a ajuda deles. Nós podemos ser excepcionais em qualquer área da nossa vida. Mas se nós maltratamos, se nós abandonamos, se nós excluímos qualquer familiar nosso da nossa vida, nós permanecemos onde estamos. Esclarecem os espíritos que são os nossos primeiros professores. E nós precisamos deles para crescer espiritualmente. Então, quando Jesus está dentro do nosso lar, convivendo conosco no nosso dia a dia, os espíritos dizem que a presença do Cristo nos ajuda a perceber o familiar como uma pessoa importante que ele é. E, portanto, ele passará a ser bem tratado. Isso melhora significativamente as relações familiares e diminui em nós o egoísmo que ainda é tão robusto. A segunda orientação que os espíritos sugerem é que nós devemos viver aquilo que nós já sabemos do Evangelho de Jesus. Todos nós conhecemos os ensinamentos do Cristo. É claro que uns conhecem mais, outros menos, mas a essência do Evangelho do Cristo todos nós conhecemos. Jesus nos ensina a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, a caridade, a indulgência. Temos vivido esses ensinamentos dentro dos nossos lares? Jesus curou muitas pessoas. Todos nós aqui sabemos que Jesus realizou muitas curas. Mas em nenhum momento Jesus chamou para si o título de médico. Jesus fez muitos milagres, fatos extraordinários, nós também sabemos. Mas em nenhum momento Jesus reivindicou para si o título de milagreiro. Em momento algum quis ser chamado de milagreiro. Jesus pregava nas sinagogas, que eram os templos religiosos
espaço ocupado pelos sacerdotes. Jesus nunca foi chamado de sacerdote. Jesus profetizava, nunca quis ser chamado de profeta. Só teve um título que Jesus reivindicou para si. O título de mestre. E isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus diz claramente, a ninguém chamais de mestre. Eu sou o único mestre. O que Jesus quer nos dizer? Que ele é o nosso educador divino. Que ele veio a esse mundo para nos ensinar. Temos aprendido? Nós somos os seus discípulos, os seus alunos. Se nós elegemos Jesus como nosso guia e modelo, temos seguido Jesus? Ou Jesus ainda é para nós alguém que precisa ser idolatrado, apenas admirado? Jesus precisa ser seguido. Então façamos isso. Coloquemos em prática aquilo que nós já sabemos do Evangelho do Cristo. Asseguram os Espíritos que se nós agirmos assim, nos esforçarmos para colocar em prática aquilo que nós já sabemos, as relações familiares tornam-se infinitamente melhores. E, finalmente, os Espíritos nos aconselham que nós devemos amar incondicionalmente. E o que é amar incondicionalmente? É amar a pessoa como ela é. Alguém poderia dizer, você fala isso porque não tem um familiar que eu tenho, né? Todos nós temos familiares difíceis. Todos nós temos. Quando não somos o familiar difícil, né? Que é o que é mais comum. Então, nós que somos espíritas, sabemos muito bem quem é essa pessoa na nossa família que nos tira as noites de sono, que nos causa preocupações, que nos causa angústia, que está sempre envolvido com coisa errada, pessoas desonestas, né? Pessoas irresponsáveis. Quem é esse familiar difícil que compartilha conosco o nosso lar? É aquela mesma criatura que em existências passadas nós prejudicamos. É aquela mesma criatura que em existências passadas nós influenciamos ao vício, ao egoísmo, à irresponsabilidade, à perturbação. E agora o Pai Celestial, que tudo sabe e tudo vê, coloca essa criatura que foi por nós desviada, coloca essa pessoa dentro da nossa casa, para que por meio do amor agora nós possamos conduzi-la a um bom caminho. Então, esse familiar difícil que convive conosco, não está convivendo conosco por acaso. Nada ocorre por acaso. Há uma mensagem de André Luiz, intitulada Tranquilidade. É uma mensagem curiosa. E num dado momento da mensagem ele diz assim: nós precisamos ser gentis com os nossos familiares. Precisamos tratar os nossos familiares como se fossem visitas. Nós tratamos, meus irmãos? Nós precisamos recordar que o melhor cardápio é para visita. O melhor bolo é para visita. A melhor louça é para visita. O melhor talher, o melhor copo, né? A melhor toalha de mesa é sempre para visita. E se tem uma visita na nossa casa e derrama lá sem querer um copo de suco, o que nós dizemos? Não se preocupe. Pode deixar, não tem problema nenhum. Eu vou limpar, não preocupa não. E se manchar, pode deixar que eu dou um jeito, não tem problema nenhum. Agora pensemos se uma situação dessa acontece com um dos nossos familiares. O que nós vamos dizer para o familiar? Levanta daí agora e vai limpar essa toalha, porque eu não sou sua empregada, não sou sua escrava.
E se ficar manchado, eu vou esfregar a sua cara na toalha até ficar limpo. Então os espíritos dizem, nós não somos apenas pessoas que não são gentis, nós somos violentos com os nossos familiares. E por que, meus irmãos, nós tratamos bem as pessoas de fora e maltratamos os familiares? Os estudiosos do comportamento dizem que quando nós tratamos bem uma pessoa fora da família, nós queremos admiração, queremos aplausos, né? Então, quando somos gentis com os de fora, nós estamos mostrando educação. Mas quando maltratamos o familiar, nós estamos perdendo admiração, estamos perdendo respeito. Então é preciso que tratemos também com gentileza os nossos familiares. Porque quando tratamos os familiares com gentileza, nós estamos mostrando a eles que eles também são amados. Então o amor é o recurso por excelência que torna as relações familiares saudáveis. Joana de Ângeles, por meio do Divaldo Franco, vai dizer que todo investimento no amor, todo ele é frutífero. O que ela quer dizer? Que o amor é sempre uma semente que vai germinar. Então nós precisamos amar, tratarmos bem os nossos familiares, não maltratá-los, não abandoná-los, porque o amor tem esse poder. Quanto mais nós amamos, menos egoístas nós somos. Quanto mais amor nós experienciamos, melhores as relações familiares vão se tornando. Vão ficando mais harmoniosas, vão ficando mais felizes e, portanto, mais saudáveis. E já que nós falamos tanto do amor, nós pedimos licença aos irmãos para encerrar o nosso estudo lendo um pequeno trecho de um poema de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, intitulado Amor e Sacrifício. E ela diz assim: não digas que a terra é triste. A terra é iluminada escola. E Deus, que em tudo existe, é a luz que cria e consola. Do resplendor solar aos abismos do mundo, de esfera a esfera, a vida se confia. Ao sublime poder do amor terno e profundo, que envolve a própria dor em perpétua alegria. Escuta, coração. Perdoa, serve e aceita. A lágrima nas tarefas que esposas. Sofrimento constrói a harmonia perfeita. A treva aponta a estrela, os espinhos produzem rosas. Só no amor existe o poder divino, que abraça crentes e ateus. E o amor é a força do universo que revela a bondade e a presença de Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, querida. Obrigada. Hã? Eu levo para minha casa. Sabe tá de cabeça para baixo, não? Não quer ter. Agora sim. Boa noite, meus irmãos. Que a paz permaneça em nossos corações. Delma, mais uma vez, palestra linda que toca nossas almas, corações. Obrigada. E hoje nós temos os nossos recados e um recado diferente. Nós temos uma pessoa bem humilde e hoje ela esteve aqui para nos mostrar que quebrou a perereca, ela falou, mas não é dentadura. Então, uma ponte, ela está precisando de uma ponte nos 3 dentes da frente, ela colocou um super bonder e está machucando a boca, ela não está conseguindo. Então, se tiverem dentistas,
Se puderem nos ajudar, estou até olhando um já. Se puderem nos ajudar, o centro também vai contribuir. Às vezes pagar o material, né? Então nós temos a nossa mostra, a terceira mostra de Natal, nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 8h30, a nossa mesinha de café tradicional. E esse ano, todos os anos são bonitos, mas esse ano está maravilhoso. Né, Ana Cristina? Está deslumbrante. Ana Cristina e Claudineia. Então, a gente gostaria muito que vocês viessem prestigiar o trabalho de um ano inteiro, toda a renda revertida para as causas da casa, os trabalhos da casa. E, por último, o nosso recado da cesta básica. Os brinquedos, cesta básica, nós já temos 3 distribuições marcadas. A primeira, a gente não fala a data, gente, porque todo mundo fala assim, quem quiser saber a data, a gente fala em particular. Porque o pessoal assiste. E aí, quando a gente tem ali uma média de 80, 100 assistidos, chega a 200. Então, por isso que a gente não... É surpresa, todo ano é surpresa. A surpresa é assim, ou é a última quarta, né, de novembro, ou a primeira de dezembro. Então, a gente fica variando, tá certo? Quem quiser nos ajudar trazendo cestas básicas, se não tiver tempo, é só... O Leone deve estar lá de fora, vai anotar o nome de todo mundo. Quem quiser fazer a doação do Pix, porque quando a gente compra, a gente consegue um preço bem mais abaixo, vamos dizer assim, né? Agradecer a presença de cada um de vocês, aqueles que estão na casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E nós vamos convidar os passistas para o trabalho do passe. E vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz nos envolva nesse instante, que possamos sentir a presença dos Teus benfeitores, rogando a magnetização das águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, rogando, Mestre, para que esse bálsamo salutar que se faz nesse ambiente possa ser por nós compreendido, que o Senhor cura nas nossas causas, que são as nossas imperfeições, que não existe remédio melhor do que o Teu Evangelho, que possamos conhecê-lo, compreendê-lo e colocarmos em prática os ensinamentos. E rogamos por toda a humanidade, por toda essa violência que assola o mundo e que muitas vezes não enxergamos dentro de nós. Que compreendendo a palestra de hoje, possamos conhecer a nós mesmos, trabalhar as nossas dificuldades. E é com a oração que nos ensinastes, que rogamos pela paz no mundo, sobretudo nos esforçando em sermos pacíficos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos da prática de todo mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.